Fique na sintonia do Espírito, na internet de Deus e receba um fax do céu. Palavra revelada do coração de Deus para o seu coração. É forte. A palavra do Senhor para a sua vida está em Mateus capítulo 12, versículo 37, onde diz a palavra do Senhor: porque pelas tuas palavras tu serás justificado, e pelas tuas palavras tu serás condenado. Você já parou para pensar, refletir, o poder que tem nas suas palavras? Você já meditou o que é, o que são, o que representa suas palavras? Nós iremos sempre, nesta página, nos prender à palavra. Por quê, pastor Mário? Porque agir de acordo com a palavra de Deus é agir com sucesso garantido. Por quê? Porque olha o que Deus diz em Jeremias 1,12. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, se está na palavra, Deus se responsabiliza. Por isso que nós sempre iremos mostrar, dizer, falar, provar do que nós estamos pregando e dizendo está na Bíblia. Mateus 24, 35, o Senhor diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Então é algo extraordinário, sobrenatural pregar, falar, proclamar a palavra. Porque o Senhor nos chamou para isso. 1 Pedro 2,9 ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu fecho os olhos para que eu possa entrar em uma dimensão espiritual. Quando eu estou com os olhos abertos, eu estou prestando atenção nas coisas materiais, físicas. Quando eu fecho os olhos carnais e abro os olhos espirituais, como Eliseu ali orou para o Senhor abrir os olhos do seu moço, para que ele pudesse ver que ao redor dele existia muito mais anjos do que muito mais soldados contra eles. É esta dimensão espiritual que nós precisamos estar, viver, entrar, para que podemos contemplar tudo aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Quando eu fecho os olhos espiritualmente falando, eu vejo o quê? Eu vejo um anjo aqui ao meu redor. Por quê? Porque a palavra em Salmos 34, versículo 7, ela diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Então é por isso que eu fecho os olhos. Para quê? Para que eu possa entrar numa dimensão espiritual. Para que eu possa mergulhar no oceano do Espírito e receber de Deus aquilo que Ele tem, que Ele quer falar, através da minha vida ao teu coração. É a palavra. Nós iremos nos deter na palavra. Por quê? Porque o Senhor se responsabiliza. Números 23, 19, ele diz assim: olha o que a palavra de Deus diz. Nos garante, nos promete. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Eu estou em primeiro lugar respaldando. Reita cachu canta na basura na bacaxébias. Que o que eu irei falar, pregar, mostrar, dizer para você está respaldado na palavra. É a palavra. Deus se responsabiliza. Então, é isso que eu quero mostrar para você, ensinar você. Que nós precisamos acreditar, confiar na palavra do Senhor para que ela venha se tornar realidade na nossa vida. Porque a palavra, no todo, é o Logos de Deus. Mas nós não podemos ficar apenas na palavra. Nós temos que entrar na dimensão espiritual do rema,
que é a palavra se tornando realidade na nossa vida. Senhor, em Mateus 22, 29, ele ali fala para os fariseus, saduceus, ele diz, errais, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. O que é isso? O poder da palavra, o poder do Espírito Santo que está na minha vida, e é Ele quem faz com que eu possa entender, compreender que o sobrenatural de Deus, através da sua palavra, será realizado na minha vida, através do Espírito Santo. Com certeza Deus neste momento está te revelando, está te falando que a palavra que Deus tem liberado sobre a sua vida, se você crê, ela irá acontecer, irá se tornar real, não importa a situação, não importa a condição. Quando Deus libera a sua palavra, pode ter um vale de ossos secos. Se você profetiza com fé, com autoridade, a palavra ela não volta vazia, como diz em Isaías 55, versículo 10, porque assim como desce a chuva e a neve do céu e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e a fecundem e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. É a palavra. Deus se responsabiliza com certeza, não importa. Quando Deus diz para Ezequiel 37,4, profetiza sobre estes ossos secos. Ele está dizendo para mim e para você que para ele não há nada impossível. O problema é que nós olhamos o tamanho do problema, a situação, como Marta e Maria, na qual Jesus, com certeza, amados, ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe o que você está passando. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Lázaro adoeceu, mandaram avisar Jesus. Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Jesus não se preocupou. Por quê, irmão? Porque tudo está no controle de Deus. Jesus não chega atrasado, ele chega na hora certa. Jesus não queria curar Lázaro. Jesus queria ressuscitar Lázaro. Você está entendendo como é que Deus trabalha? Deus não está preocupado com o tempo. A presença de Deus é algo extraordinário. É melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. Jesus estava no controle de tudo. Ele sabia de tudo. E ele queria realizar um milagre acima daquilo na qual as pessoas pensavam. É isso que você precisa entender. Que o Senhor chega ali e diz para Marta e Maria, tirai a pedra. E elas dizem para o Senhor, Senhor, já cheira mal. Já é de 4 dias. Muitas vezes Deus libera sobre a sua vida uma palavra para realizar um grande milagre. Mas você, dentro de você mesmo, diz assim, mas não vai dar certo não, porque eu não tenho condição. Porque eu não sei, porque eu não posso. Foi o que Moisés disse para o Senhor. Senhor, quem sou eu para ir a Faraó? Eu não sou eloquente, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Deus olha para ele e diz, Moisés, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinareis o que há de falar. Êxodo capítulo 4, versículo 11 e 12. É a palavra do Senhor que vai se cumprir. Não importa, está fedendo, os ossos estão secos, já é de 4 dias. Jesus chega para você e diz que disse para a viúva de Naim, não chores. O que quer dizer isso? Eu cheguei para resolver o teu problema. E quando Jesus chega, tudo muda.
Vocês viram que Marta e Maria disseram para Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A presença de Deus é algo extraordinário, sobrenatural, amados. Você sabia que uma pessoa é liberta? As pessoas acham que uma pessoa é liberta quando o demônio sai. Eu estou na dimensão do Espírito. Eu estou na revelação do Espírito. Eu irei falar o que o Espírito Santo mandar falar. Com certeza, uma pessoa liberta, o Espírito Santo está mandando liberar sobre a sua vida. Não é quando o demônio sai, mas é quando Jesus entra. Marta e Maria disseram: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eita, manacho, até canta, bassurianda, chébia, glória a Deus. A presença de Deus, a palavra de Deus é algo extraordinário, inexplicável, sobrenatural. Quer que eu te prove mais uma? Jesus passando em uma grande multidão. Jesus olha para cima e vê um homem chamado Zaqueu. Jesus olha para ele e diz: Zaqueu. Ele estava dizendo para ele: eu conheço a tua vida, sei o teu nome. E agora, nesse momento, eu estou fazendo parte do teu presente. Mas se você me seguir, me aceitar na tua casa, eu posso mudar o teu futuro. Jesus vai e entra na casa de Zaqueu. A presença, é a presença, é a presença, é a presença. Foi o que Marta e Maria disseram: Senhor, tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como é que está a presença de Deus aí na sua casa, na sua vida, no teu coração? Como está? Fala aí para mim, como é que está esta intimidade, esse relacionamento, esta comunhão? Ou você está igual a Marta, que recebeu Jesus na casa dela? Você aceitou Jesus? Você convidou Jesus para ir para sua casa? Ele faz parte da sua vida? Mas o que é que você está fazendo? Você está no lugar de Marta ou no lugar de Maria? Porque Marta aceita Jesus, convida Jesus para entrar na sua casa, ficar com ela, acolher o Senhor. Mas ela foi fazer as coisas. Fazer a comida, lavar a roupa, ajeitar a casa. Maria ficou aos pés do Senhor, ouvindo-lhes os ensinamentos. Você sabia que quando você busca o Senhor, tem comunhão com o Senhor, intimidade com o Senhor, você incomoda aqueles que não buscam, aqueles que não têm comunhão, intimidade, relacionamento, você incomoda. Marta chega e diz: Senhor, não te importa que a minha irmã fique deixando eu a te servir sozinha? Manda que ela venha me ajudar. Jesus olha para ela e diz: Marta, Martas, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual a parte que você escolheu? A presença de Deus na sua vida é algo extraordinário. Então Jesus entra na casa de Zaqueu, ele desce e recebe o Senhor com alegria. E a presença de Deus na casa de Zaqueu foi algo extraordinário e sobrenatural. E é isso que deve acontecer na sua casa, na sua vida. A presença de Deus tem que haver o milagre, o sobrenatural, a transformação, a mudança, a libertação. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, e ele se levanta e diz: Senhor, eu resolvo dar a metade do que eu tenho aos pobres. E o que eu tenho defraudado, eu irei restituir quadruplicado. Houve mudança na sua casa, na sua vida, quando Jesus entrou? Pensa, reflete no que eu vou te dizer agora. É algo extraordinário, sobrenatural. A libertação acontece na tua casa, na tua vida, quando Jesus entra. Não é quando o demônio sai. Pessoa é liberta não é quando o demônio sai da vida dela, é quando Jesus entra na vida dela. Quer que eu te prove? Mateus, capítulo de número 12, no versículo 43
em diante diz assim a palavra do Senhor. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali, o estado daquele homem, daquela mulher, se torna pior do que o primeiro. Repa! Você convida Jesus para ir para sua casa, mas você tem dado acesso, você tem dado companhia, conversado, aprendido, assim como Maria. Maria, ela estava lá sentada aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque o lugar de uma mulher adoradora, de uma pessoa que adora o Senhor, que ama o Senhor, é nos pés do Senhor, na casa, ali aonde elas estavam, em que Jesus entrou. Maria estava nos pés do Senhor. Quando Jesus vai lá ressuscitar Lázaro, Maria vai e se prostra aos pés do Senhor Jesus. Quando Maria vai lá na casa de Simão, que Jesus está lá, que foi convidado para um jantar, Maria vai para os pés do Senhor Jesus. Onde tem sido o seu lugar? Aonde você tem estado? Então, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Ele diz, voltarei para a minha casa de onde eu saí. E tendo voltado, a encontra vazia. Por quê? Porque não tem a presença de Deus. Não tem a palavra de Deus. Não tem a unção de Deus. Não tem a glória de Deus, não tem a sabedoria de Deus, não tem a revelação de Deus. Para que você tenha este acesso, esta comunhão, esta intimidade, este relacionamento, você precisa ter comunhão, intimidade, relacionamento com Deus. Quando Jesus te chamou, ele disse, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. Mas só que não para por aí. Não para por aí. Ele vai mais adiante, lá em Mateus capítulo 16, no versículo 24. Ele diz assim para você, minha irmã, meu irmão, você que está me ouvindo, que o Senhor um dia passou no teu caminho e te chamou para uma missão diferenciada. Jesus olha para os seus discípulos e diz, se alguém quer vir após mim, se alguém quer, não é obrigado. Não é obrigado você seguir o Senhor. O jovem rico recebeu uma grande, linda oportunidade de andar com o Senhor, se tornar um discípulo, mas ele não quis. E você? Jesus, quando disse vim, agora ele diz, se alguém quer, não é obrigado. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Eu sirvo o Senhor, dedico minha vida ao Senhor há quase 40 anos. Você acha que eu não queria estar fazendo tantas outras coisas, mas eu reconheço, eu entendo o meu chamado. Mesmo diante de circunstâncias, obstáculos, pecado, queda, você tem que continuar firme. Como Pedro, cortou a orelha de Malco, duvidou do Senhor, afundou no mar, nega Jesus 3 vezes, mas ele não abriu mão do seu chamado. E diante de uma situação que ele passou, que Jesus viu que era difícil para ele, Jesus foi lá, deu uma força, deu uma mão a ele, trouxe ele de volta para o seu ministério. Esta palavra é para você, minha irmã, meu irmão, que quer ter comunhão, intimidade, relacionamento com Deus, que quer ser canal, vaso, instrumento. O diabo saiu. Mas se ele voltar, como é que ele vai encontrar a tua casa, a tua vida, o teu relacionamento, a tua comunhão, a tua intimidade? Você precisa ter comunhão, intimidade e relacionamento com Deus para que o Senhor possa te usar de forma sobrenatural. Quando você fala com alguém que tem comunhão, intimidade com o Espírito Santo, você sente, você reconhece que ali naquela pessoa existe algo sobrenatural, existe a presença de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, o discernimento de Deus, a glória de Deus, a revelação de Deus. Eu estou na direção do Espírito Santo. Eu estou na revelação do Senhor. Não importa o que as pessoas digam, a tua família, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Você está pensando que vai receber elogio, apoio da tua família? A Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua casa, entre os seus,
e na sua terra. Ha! Pe canta babachuriandelebessúria. Mas quando você tem unção, presença de Deus, sabedoria de Deus, suas palavras têm peso. Suas palavras têm essência. Sua palavra tem poder para transformar, restaurar, curar, orientar, ensinar vidas para a glória do Senhor. Quer que eu te prove? O Espírito Santo está mandando aqui dizer. José do Egito estava no cárcere ali como estuprador. Que para as pessoas ele tinha tentado estuprar a mulher de Potifar. Mas a presença de Deus era sobrenatural na vida de José, porque ele tinha um chamado. Porque o Senhor o chamou para que ele pudesse ser um administrador. Ele administrava em casa a vida dos irmãos, levava comida, trazia. Chegou na casa de Potifar e administrou a casa de Potifar. Foi para o cárcere, administrou o cárcere. Foi para o Egito, administrou o Egito. Deus ungiu José para ser administrador. Deus tem te ungido para uma missão diferenciada. Entenda, compreenda isso. Não importa o que as pessoas digam a seu respeito. Ele estava no cárcere, ele estava preso ali como estrupador, de que a mulher de Potifar disse que ele quis estrupar ela. Não importa se Deus tem um projeto a realizar na sua vida. Não importa o que as pessoas estão levantando contra a sua vida, falando a seu respeito. Deus te conhece, Ele te chamou para que você fosse um instrumento, um canal, um vaso nas mãos do Senhor, para a glória do Senhor. Mas um dia ele aparece, ele apresenta-se para Faraó. Ele começa a falar, ele começa a mostrar, a discernir, a interpretar os sonhos. Por quê? Porque José era um homem que tinha relacionamento com Deus. Deus começa a falar com ele através de sonhos. Recebe. Deus começa a falar com José através de sonho. E ele vai continuando dando credibilidade, dando continuidade. E agora ele chega no cárcere e ele começa a interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro. E continuando, ele com certeza, ele começa ali agora a revelar os sonhos de Faraó. Faraó olha para ele com seus administradores ali, oficiais, e dizem: aonde nós encontraremos um homem com tanta sabedoria, com tanto discernimento, com tanta presença de Deus, com tanto conhecimento? Neste homem existe o Espírito de Deus. Na sua vida existe o Espírito de Deus. Esta palavra vai de encontro à sua vida. Nós estamos dando início nesta página. O Senhor tocou o meu coração. Há quase 40 anos que eu dedico minha vida ao reino de Deus, transformando vidas através do Evangelho de Cristo. Tenho muitos testemunhos. Eu irei mostrar aqui nesse canal tudo que Deus tem realizado através da minha vida pela sua misericórdia, porque nada vem de nós, tudo é dele. Tudo é dele, porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. É o Senhor quem nos usa. E eu, com certeza, estou nesta página porque Deus falou ao meu coração: olha, Mário, entra na internet, tem muitas pessoas, obreiros, que estão precisando ouvir sua palavra, o seu incentivo, a sua mensagem, para que eles possam também reconhecer o poder que existe na minha palavra, para que eles possam entender e compreender que eles são ungidos, capacitados por mim para uma grande missão. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Você está inserido nesta missão. Você está inserido nesse projeto. Me ajuda. Deixa o teu like. Compartilha. Deixa aí um comentário. Você gostou? Me segue para que você seja edificado. Para que você cresça na graça e no conhecimento. O próprio Jesus Cristo, ele cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Sempre que eu irei falar, eu irei dizer o texto, a palavra, para que você se firme e acredite e diga: esta é a palavra do Senhor para a minha vida. Que o Senhor te abençoe.
que você possa me seguir para a gente juntos interagir, aprender. Deixa aí no comentário aquilo que você achou. Eu estarei aqui pronto a te ajudar, a fazer com que você possa descobrir o poder que existe na palavra, na ação do Espírito Santo para a sua vida. E Deus grandemente irá te usar de poderosa forma. Veja só, para a gente finalizar. Olha só, Jesus pregou a palavra 3 anos e 6 meses para os discípulos. Jesus vai crucificado e quando ele ressuscita, ele volta, entra na casa onde os discípulos estavam com medo, trancados, com medo dos judeus. Jesus entra e diz, Pai seja convosco. Veja o que Jesus diz para os discípulos. João, capítulo 20, versículo 21, ou é 21, versículo 20, ele diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles. Eu costumo dizer que nós somos atiçadores de fogo. Se existe alguém que a lâmpada, o fogo do Espírito está se apagando, como diz a Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito, sopra sobre eles, porque nós somos atiçadores de fogo, e precisamos soprar sobre estas pessoas para que o fogo do Espírito possa aquecer a vida, a alma, o coração, o ministério, o chamado de cada um deles. Deus te abençoe, meu irmão. Foi uma bênção ter conversado com você, interagido com você. O Senhor me mandou que eu pudesse entrar nesta página para poder abençoar e edificar muitos que precisam aprender com o Senhor Jesus. Fica com Deus, fica na paz. Espero que eu possa ter te abençoado e edificado a tua vida. Curte, compartilha para alguém que você conhece que precisa ouvir esta palavra. Deixa o teu comentário e me segue para que você possa receber mais conteúdos com esta essência, com esta unção, com este poder, com estas revelações do alto para e sobre a sua vida. Fica com Deus, meu irmão. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.